Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta manhã no Gaspa, rodeado pela natureza, esse céu azulzinho, bonito, né? E vamos procurar aproveitar ao máximo a nossa palestra, a nossa conversa, que sempre nos trará maior compreensão do mundo espiritual, nos dando força, coragem para superar as nossas dificuldades. Então, eu vou iniciar fazendo uma leitura e o nosso tema hoje é perdão das ofensas, né? Perdão das ofensas. Então, vamos com muita alegria escutar nossa querida irmã Eugênia e vamos procurar interiorizar esses ensinamentos em nosso coração. É mais importante do que ficar só na mente, né? É importante colocar aqui no nosso coração. Então, para harmonizar cada vez mais o ambiente, que já começou pela música maravilhosa, né? A música sempre nos eleva a nossa alma, né? Então, vamos lá para a leitura do livro Pão Nosso. Foi nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier que psicografou, e o Espírito de Emmanuel. Cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, aos Romanos 12:20. O homem geralmente, quando decidido a serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívoco do passado ou por incompreensão do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo dessa jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele desapercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. O discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem, no momento oportuno, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio
cheio de expressões infernais. Bom, meus irmãos, após a leitura, vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus, procurar respirar profundamente, calmamente. Graças a Deus, Jesus, Divino Pastor, gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome, de vir sair dos nossos lares para aprender mais um pouco do Seu Evangelho. Obrigado por essa oportunidade e que possamos, Senhor, através desses ensinamentos, nos fortalecermos para continuarmos o nosso caminho em Tua direção, para nos prepararmos com os novos momentos que vêm aparecendo no nosso planeta. Mundo de regeneração. Todos nós queremos, Senhor, participar desse planeta de regeneração. Mas precisamos, sabemos nós, Senhor, nos esforçarmos para termos um merecimento, procurando superar os nossos vícios, nosso orgulho, nossa vaidade, procurando fazer o bem ao próximo, perdoar, amar de forma incondicional. Por isso estamos aqui, Jesus, precisando desse Teu amparo, desse Teu amor, a fim de que possa nos fortalecermos e possamos também superar essas nossas dificuldades. Que a nossa querida irmã seja intuída pelos amigos espirituais, a fim de que possa passar os ensinamentos que tanto necessitamos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos passar a palavra para a nossa irmã Eugênia. Bom dia. Todo mundo ouve bem? Ótimo. Eu agradeço o convite do Gaspar, uma pessoa da querida Andréia, e queria falar para vocês da minha alegria de revê-los, de estar aqui mais uma vez e receber essas influências, né? Luzes, bênçãos e graças que se derramam sobre todos nós nesse momento, trazido pela falange de luz, falange de Francisco de Assis. Meus irmãos, o tema dessa manhã para a gente conversar, refletir, é sobre o perdão. E eu lembrei de uma música que diz assim: perdão foi feito para a gente pedir. Então é mais ou menos por aí. Todos nós precisamos pedir perdão a alguém, por uma razão muito simples. Nós, habitantes do planeta de expiação e provas, todos nós cometemos erros. E todas as vezes que nós cometemos os nossos erros, a gente espera ser entendido, a gente espera ser perdoado, a gente quer ser compreendido, que naquele momento a gente não estava muito bem e que em decorrência disso a gente falou o que não devia, ou agiu de uma forma inadequada. Então, meus irmãos, o objetivo nosso nessa conversa, reflexão, é entender essa verdadeira revolução espiritual que o Cristo de Deus nos trouxe quando nos falou do perdão incondicional. Então, o perdão incondicional é o estágio em que se encontram os espíritos evoluídos. Perdão incondicional é assim: não importa qual foi a ofensa, eu estarei sempre disposto a entender essa situação. É claro que nós ainda não estamos nesse estágio, mas precisamos caminhar, porque sabemos
que o nosso planeta está passando pela transformação, que o nosso irmão falou agora há pouco, e nós queremos fazer parte dessa festa, né? E a condição, vamos dizer assim, o bilhete de entrada é justamente essa mudança que o Cristo trouxe do perdão incondicional. Porque antes do Cristo era muito comum e até aceito pela sociedade a vingança, ou seja, retruco em relação a uma ofensa que se recebeu. Então, nós vamos conversar em torno do perdão, buscando responder algumas questões. Primeiro, o que é e o que não é perdão. Porque às vezes a gente se confunde e acha que perdoar é esquecer, né? Esquecer é Alzheimer, né, gente? Não é para esquecer, é para a gente compreender a circunstância, não é isso? Então, o que é perdão? Por que é difícil perdoar nesse nosso planeta de expiação e provas? Porque a gente já viu que nos planos mais elevados, os espíritos superiores não têm essa dificuldade nossa, porque eles nos veem como crianças, a semelhança dos pais, que uma criança insiste, quer porque quer comer determinada coisa, ou pega uma água da piscina, de algum lugar indevido, quer botar na boca, e ele quer, insiste, você não deixa, ele chora. A gente não incomoda que ele chora, porque a gente sabe que é bebê, ele vai insistir de novo, de colocar um prego na tomada, e a gente sabe que aquilo vai fazer mal. Então é assim que a espiritualidade superior nos vê. E por isso mesmo elas nem se ofendem com as nossas ofensas. Nós vamos entender por que para nós ainda é tão difícil perdoar. E principalmente entender quando eu também preciso do perdão. Porque, como eu falei de início, se todos nós cometemos erros, todos nós precisamos do perdão de alguém. E sabemos pela espiritualidade amiga, não fossem inúmeros ofensores aos quais nós ofendemos em outras vidas, eles não nos tivessem perdoado, com certeza nós não teríamos essa chance reencarnatória. E às vezes, quem sabe, alguns de nós, entre nós, não tem como mentor espiritual alguém que nós ofendemos tanto em outras vidas, mas que ele já passou por um estágio de evolução tão violento, tão forte, tão profundo em uma só vida, que ele se tornou, passa de perseguidor a protetor. Isso é possível? É difícil, mas temos um exemplo. Paulo apóstolo, ele perseguiu os cristãos e depois se tornou um baluarte em defesa do cristianismo. Então, nós não sabemos como é que essas coisas se resolvem, porque essas questões são definidas pontualmente para cada pessoa. Outra questão que nós vamos discutir é a questão do auto-perdão, que a gente vê que uma das grandes dificuldades é porque a gente não perdoa nem a gente mesmo. Então, o que é e o que não é auto-perdão? Porque às vezes também a gente faz umas confusõezinhas conceituais. E entender que perdoar não é uma questão de momento, perdoar é uma ótica diferenciada da vida, a semelhança do nosso Mestre Jesus. Não é que ele perdoou um determinado dia, numa determinada circunstância. O nosso Mestre nos ensinou que quem é de perdão, perdoa. E quem tem dificuldade de perdoar outros, também tem dificuldade de perdoar a si mesmo. A base é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 14, que é uma fala do Simeão, que a gente conhece no Evangelho, mas ele já é desencarnado. Mas tem o 15, isso é o item 14, mas o item 15 eu achei maravilhoso, porque o item 15 é de Paulo apóstolo, já desencarnado, e ele faz essa apreciação, esse texto, no Evangelho segundo o Espiritismo. E ninguém precisou mais do perdão do que Paulo, né? Porque foram tantas as ofensas numa mesma vida, ele fez toda essa transmutação. Então, como diz Paulo nessa passagem que eu achei maravilhoso, que ele diz assim: perdoar
é te tornar invulnerável ao ataque. Ou seja, nós vamos desenvolver aqui, do mesmo jeito que a gente fala em doutrina espírita, que nós precisamos ter lucidez e nós precisamos desenvolver, do ponto de vista da nossa inteligência, questões, né, dentro da doutrina. A gente também vai tentar entender que no primeiro momento o perdão vai ser uma atitude intelectual, vai ser na nossa mente, até que, como disse o nosso irmão, consiga descer para o nosso coração. Mas enquanto não descer para o coração, vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso, para que um dia a gente consiga entender com o coração. Se a gente não entende ainda com o coração, vamos entender com a mente. Os livros que eu usei, além do Evangelho segundo o Espiritismo, Chico e Emmanuel, poderia ter sido esse texto que ele leu, né? O livro chama Alma e Coração, capítulo 50, que fala como perdoar. Fonte Viva, capítulo 38, Se Soubéssemos, que fala também sobre a mesma questão. Capítulo 153, do mesmo Fonte Viva, 135, ai Jesus, do Fonte Viva, Desculpa Sempre. Esses números que eu vou soltando aí, se tiver alguém que gosta de apostar, vai jogando, depois divide comigo. Desculpa sempre. No Espírito da Verdade há um texto muito bonito que é de Espíritos Diversos, né? Esse texto é uma psicografia do Chico e o Espírito é Meimei, no capítulo 47, que ela diz: perdoa sim. E numa outra psicografia do Chico, mas aí o Espírito é André Luiz, fala sobre a questão da indulgência, né? Ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo, num livro chamado Pelos Caminhos de Jesus, tem vários itens. Eu trouxe 2 capítulos aqui, o 13, que fala perdão, a melhor terapia, e o capítulo 20, que é um poema sobre o perdão. Hamed, o Espírito Hamed, na psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, um livro chamado Os Prazeres da Alma, no capítulo 19, trata só sobre a questão do perdão. E eu recomendo aqueles que só eu, né, aqui, mas vamos lá, tem dificuldade em relação a essa questão, que leiam um livro muito interessante chamado Livro do Perdão. Não é espírita, mas é espiritualista. E o subtítulo desse livro é muito interessante: O Caminho para o Coração Tranquilo. Ou seja, ela contando que ela só conseguiu a paz, é a Robin Casabajar, espero que eu esteja pronunciando certo. Ela é descendente de vietnamitas, embora que ela tenha nascido nos Estados Unidos. E ela, nesse livro, ela faz técnicas para a gente ir trabalhando a questão do perdão, como sempre, intelectualmente, até a hora em que ele desce para o nosso coração. Então, a primeira coisa que é interessante a gente saber, para que a gente até se entenda nas nossas dificuldades de perdoar, é que é uma revolução espiritual que foi trazida pelo Cristo. Em nossas almas antigas, nós já estávamos reencarnando no planeta antes do Cristo, com todas as nossas dificuldades. E esse perdão incondicional é importante, porque antes era o famoso olho por olho e dente por dente. E a gente precisa ficar atento, porque às vezes em doutrina espírita a gente se confunde e a questão da lei de causas e consequências, a lei do retorno, seja o nome que a gente tenha entendido essa lei, às vezes a gente entende que é olho por olho, dente por dente. Então é assim: se eu bati nele em vidas passadas, essa vida ele tem que vir para bater em mim, porque não é assim. E se ele decidir que eu não precisa me bater, eu agradeço. Né? Não, simplesmente é a minha vida. Dessa vez você decidiu viver uma vida mais sutil, mais leve, né? Esquecendo esses comprometimentos, seja o que for. A questão do julgamento é para Deus, né? Não é para nós.
Então, se a gente tem esse discernimento, é bom para os dois. É bom para ele, que ele evolui mais rápido, e é bom para mim, porque tem uma frase do Chico que eu gosto muito, que ele diz que foi o Emmanuel que contou para ele, mas acho tão mineiro isso. Ele diz que nós temos 2 pomadas com as quais nós podemos curar a nossa existência. Um é as lágrimas do sofrimento, e outro é o suor do trabalho. Eu não sei você, já escolhi a número 2, né? Que é mais fácil, não é? Então vamos trabalhar por Cristo, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, das dificuldades que a gente tinha, ele resolveu ter uma vida mais light e não se incomodar para quem que deve para ele, e eu resolvi que eu vou trabalhar. Então, ajudou os dois, do que se a gente estivesse alimentando contendas que às vezes traz de vidas e vidas. É bom a gente poder exemplificar, né, com os amigos, que ninguém leva mal. Então, esse perdão incondicional que Jesus traz como proposta é revolucionário. Porque, será que Jesus falou mesmo sobre isso? Por que é revolucionário? Porque antes era olho por olho, e agora é perdoar todo mundo. Fazer bem aos que lhe odeiam, né? A passagem que ele leu também fala muito sobre isso. Se o seu inimigo está com fome, dê comida para ele, porque o inimigo maior que nós temos, nos falam os amigos espirituais, está dentro de nós mesmos, porque nós não nos perdoamos pelas circunstâncias que às vezes a gente se viu comprometido. Esses dias eu vi um moço falando, eu gostei muito que ele disse, uma moça dizendo, se queixando para ele é um terapeuta, e ela diz, meu Deus, como é que eu caí de novo nisso? Olha o que eu fiz, repeti esse mesmo erro, e se chicoteando. Aí ele falou, você aprendeu? Você aprendeu que não deu para você notar que você está fazendo a mesma coisa? Então agradece, porque não fosse essa pessoa repetir o erro na sua vida, você não teria crescido. Então, o que a gente tem que entender é que às vezes as graças e misericórdias do plano espiritual nos chegam disfarçados de problema, porque nós temos condição de resolver. Se não tivéssemos, qual é a graça da espiritualidade de nos submeter a algo que a gente não tem condição de resolver? Não tem graça nenhuma. Tudo que nos acontece, embora às vezes não pareça, né? E eu começo comigo, a gente às vezes desespera, isso eu não vou ter condição de passar, socorro. Aí a espiritualidade socorre, mas só para nos empoderar de sabermos que nós temos sim forças espirituais, somos filhos do Criador de tudo, não é só do planeta, de todo o universo conhecido e desconhecido. Quem tem essa luz dentro pode tudo. Quem tem essa luz dentro? Todos nós. Agora a gente ainda não fez a nossa luz brilhar, como já fizeram esses outros tantos que escreveram sobre isso. E se vocês olharem, tem muita preocupação da espiritualidade superior sobre a questão do perdão. E talvez a gente se pergunte assim, por que será que eles se preocupam tanto com essa questão do perdão? Porque o perdão nos trava a evolução, nos dificulta o nosso caminhar espiritual. Jesus falou sobre isso quando ele apresentou essa boa nova para nós, quando ele falou que nós tínhamos um Pai Criador. Essa já começou a revolucionar. Ele antes era um Deus que nós tínhamos que temer, agora é um Pai amoroso, presente em nossas vidas, preocupado com o nosso cotidiano, com o nosso viver a cada dia, sempre oportunizando aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Para que coisa melhor do que isso? Né? Nós somos repetentes, tudo bem, a gente manda uma professora para dar um reforço aí, manda um professor para acompanhar você e dar um reforço, e você conseguir finalmente resolver essa questão. Então Jesus falou o tempo inteiro, não só na maneira de falar, mas na maneira de agir. Mesmo quando ele foi pressionado a fazer julgamentos, ele não reagiu dessa forma, mas também não reagiu, vocês ainda estão nessa fase, né? Porque eu não sei vocês, espíritos adiantados,
Mas eu sempre tenho vontade de dizer, principalmente com os filhos, né? A gente fala que vai dar errado, aí ele vai, insiste. Quando vem, deu errado, vem aqui pra gente dizer, às vezes até diz, né? Eu sabia que isso ia dar errado, né? Os espíritos amigos não fazem isso conosco. Eles têm uma paciência imensa. Então Jesus, por exemplo, não afronta, ele só leva à reflexão. E eu estou lembrando daquela passagem da mulher adulta, que não conta com quem ela adulterou, né? Então só conta um lado dessa história, mas vamos lá. Quando eles perguntam para o Cristo, então você vai contra a lei? Que a lei manda que é para apedrejar. Ele não diz assim, essa lei de vocês é absurda. Não, ele não se opõe. Ele diz, não tem problema, é só quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí vão se afastando todos, que ele já havia dado a lição, e ele vai a lição para ela. Mulher, onde estão os que te julgaram? Né? E julgaram no sentido da condenação. Né? Eles eram vingadores, nem eram juízes. Eles queriam vingar alguma coisa que estava dentro deles. Às vezes até porque que não foi comigo, foi com aquele outro, né? Então às vezes é isso. Às vezes por ou questões paralelas, todo mundo quer a vingança. E aí Jesus olha para ela e diz, onde estão aqueles que te julgaram e te condenaram? Ela disse, Senhor, foram embora todos. Ele disse, então vá, mas não peques mais. Agora o recado era para ela. Antes o recado era para os apedrejadores, mas depois era o recado para ela. Sim, e há uma frase muito bonita que antecipa essa, que diz assim, eu também não posso. Se os outros foram porque tinham, eu também não. Olha que coisa maravilhosa, que acolhimento que ele dá. Ele não diz, eu vou te perdoar, porque assim, eu sou muito melhor do que você. Eu sou simplesmente o governador, você sabe com quem está falando? Governador do planeta, né? Meu, não disse isso. O que ele falou? Eu também não posso te julgar. Quantas vezes nessa mesma condição a gente tem essa posição? De alguém que chega ferido, magoado pela sociedade, pelo preconceito. Quantas vezes nós agimos, embora que às vezes não digamos, mas temos essa atitude de eu também não posso julgar. Dificilmente. Normalmente, só eu, tá gente? Aqui, só eu que faço isso. Meia vez assim, bem feito, quem mandou, né? Às vezes a gente não diz, mas pensa, bem feito. Quem mandou fazer essas coisas. Vocês assistiram um filme da Malévola? Quem assistiu, ergue a mão, só para eu ter uma ideia. Se não conto muito, eu conto. Ai, que bom, como é bom, né? Tá no meio de pessoas assim que curtem cinema. Então, o filme da Malévola é exatamente uma história que ilustra bem essa nossa conversa da manhã de hoje. Vocês lembram como é que começou a história da Malévola? Ela foi ferida brutalmente, né? Tinha um moço que ia casar com ela, e aí depois, quando ele viu a oportunidade de casar com uma moça rica, que ele ia ser herdeiro, e deu até um jeitinho para poder assumir o trono mais ligeiro, né? Ele falou, eu vou ter uma vida ao lado dela, a vida inteira morrendo de trabalhar, né? Os boletos chegando todo mês e tal, e aqui essa oportunidade, né? Aí simplesmente ignorou a moça e casou com a moça rica, né? E então ela se transforma numa bruxa. E no dia do batizado da filha dele, né, que as fadas madrinhas que foram chamadas para fazer a coisa, ela joga aquela maldição de furar o dedo, etc, etc. Isso não é desculpa para as meninas não costurarem, tá? Quem gostar de costura, quem gostar de trabalhar com tricô, com crochê, ótimo. Paulo era um excelente tecelão, Paulo apóstolo. E era com isso que ele ganhava dinheiro quando ele estava peregrinando, né? Nos falam os amigos espirituais. Então, a transformação da Malévola, aquele cara é inimigo dela, ela não vai perdoar nunca. Ela tomou essa decisão e ela não quer só a vingança, porque isso que é o problema do vingador, é que ele não tem uma saciedade.
ela não quer só se vingar dele, ela quer se vingar da geração que vem por ele, quer se vingar da criança também. Só que essas fadas madrinhas nessa história, não sei se vocês se lembram, elas são bem desastradas. Cuidar de criança para elas elas não tinham a menor habilidade. Então a menina corria o risco de cair nos precipícios e ela, claro, achou que ia acompanhar a menina para planejar a vingança. Só que no transcurso dessa história, ela se apaixona pela menina. Toda a maternidade dela aflora. E aí ela se torna uma mãe maravilhosa, que explica muito bem por que às vezes velhos inimigos se tornam pais e filhos, mães e filhas. Antigas contendas são resolvidas assim pela espiritualidade. A Malévola também foi resgatada pelo amor. Ela realmente gosta da menina, vai cair no precipício, ela corre e ajuda, mas sem querer aparecer, porque a dificuldade também das pessoas que têm dificuldade de perdoar é porque é um ego tremendo. Então ela não quer, tudo é acaso, a menina não cai no precipício por acaso, ela não acontece isso por acaso, tudo é por acaso e tal. Então aí acontece a rendição dela, a remissão dela, acontece a grande questão que é o amor. Então todas as questões de ódio só se resolvem pelo amor. E não existe outra maneira, nem outra possibilidade. E o amor às vezes passa de forma inconsciente pelo perdão. Porque ela havia desejado o mal para a garota, mas ela mesma estava evitando que o mal acontecesse. Porque só ela poderia desfazer o mal, né? Não vou contar o resto da história para poder vocês assistirem o filme, mas é lindo, tá? Muito bonito. E é muito espírita, embora não se proponha a ser um filme espírita. Mas é lindo, e é exatamente isso, só o amor faz essa redenção. Então, quando nós estivermos com as dificuldades de relacionamento em nossa vida familiar, pessoal, profissional, vamos entender que aquilo só se resolverá pelo amor. Não existe outra possibilidade. Sogras e noras, genros, etc., que chega à nossa vida, é tudo família, gente. A única solução é acolhimento. Não sei se vocês lembram, se eu já contei a história aqui, mas se vocês se lembrarem, faz de conta que não lembra, tá? De um caso que nós acompanhamos na nossa casa de origem, num grupo mediúnico em que tinha um processo obsessivo, violento, e cada vez mais as coisas se complicando e atingir as crianças. Primeiro eram os pais, depois as crianças pequenas passaram a ir frequentar também, porque as crianças adoeciam, tudo acontecia. Eles tiveram que uma vez até responder como é que chama? Conselho tutelar, porque as crianças apareciam com tanta coisa que o Conselho Tutelar duvidou que não fosse problema com os pais. Graças a Deus conseguiram provar. Eles não são espíritas, o casal. Mas aí eles perguntaram se essa coisa de a gente falar do Evangelho que tem que ler no lar poderia ser a Bíblia, porque eles gostavam muito de ler a Bíblia. E a gente falou, tudo bem, a gente que eu estou falando aqui é majestoso, tá? Porque à frente do processo não era a minha pessoa. Mas e aí aquele sofrimento, e a gente fazia grupo de oração e trabalhava, e não acontecia o melhor, até que de repente tudo começou a melhorar. E aí a gente falou, gente, o que aconteceu? O que é espiritualidade? Como foi isso e tal? E eles eram pessoas assim muito humildes. Aí ela disse que um dia, nós perguntávamos, mas o que foi que mudou? Ah, não sei. Sei que um dia desse a gente foi ler a Bíblia e as crianças começaram a passar mal e não sei o que. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vocês estão tudinho aí, que eles falaram lá, que igual tem esses filhos aqui, tem um tanto do outro lado, depois vem todo mundo pra cá e vamos rezar. Isso aqui é uma família só. Imaginem, isso aqui é uma família só. Para espíritos vingadores que não conhecem afeto há séculos, alguém dizer, senta aqui que você é meu filho também, revolucionou.
E aí começou a se fazer o processo desobsessivo. Claro que as entidades foram trazidas, foram conversadas, mas já num outro tom, já num outro nível de argumentação. Então, meus irmãos, a grande questão que nós estamos conversando nessa manhã é que só o amor é capaz de destruir essas questões. E não é destruir de uma hora para outra, não. Dela foi um insight que ela teve, né? Não me dizer nunca esse nome para ela, mas enfim, que ela teve de chamar todo mundo. Mas se ela tivesse feito da boca para fora, como nos fala Paulo, de nada adiantaria. Adiantou porque ela queria mesmo. Ela já tinha tantos filhos, e eram muitos mesmo na casa. Melhorava um, adoecia outro, e ela chamou todo mundo para ser filho dela. E ela os adotou espiritualmente, embora que nessa vida ela não tenha um entendimento intelectual para isso, mas o dela foi direto, coração a coração. Como o nosso irmão falou no começo, essa é a grande busca, né? Ela não passou nem pelo intelecto. Não é tudo não estão acompanhando meus filhos, pois os amigos dos meus filhos são meus filhos também. Então vamos lá. E aí abraçou todo mundo e no fim ela teve bom êxito em relação à questão dela. Há uma passagem muito bonita de Emmanuel que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, porque é claro que o Malévola se inspirou nessa passagem dele. Que o Emmanuel é assim, quando ele quer ser poeta, gente, ele exagera e comove a gente. Emmanuel, na condição de pássaros mutilados, a reconhecermos o valor da experiência física que nos cabe, vamos refazer nossas próprias asas. Olha que lindo, somos pássaros, todos nós, mutilados, com as nossas asas quebradas, mas quando nós conseguimos aproveitar, né, nós podemos refazer as nossas asas. Olha que coisa mais linda que o Emmanuel está dizendo. Todos nós podemos refazer as nossas asas. E tem uma cena da Malévola exatamente isso, porque ela perde as asas, né, e ela recupera as asas dela num ato tremendo de amor, que é quando ela se coloca na frente, para que aquela criança que anteriormente ela havia desejado tanta coisa boa não sofra o processo. Meus irmãos, há uma passagem de Jesus em João 8, 7, que nos lembra, que é esse que nós já começamos a conversar já, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Mas será que nós temos? A gente fica assim pensando, isso aí é coisa do passado, né? Eu gosto de jogar pedra. Quem vai jogar pedra? Às vezes a gente não joga pedra, não, mas a gente joga insulto. Quantas vezes numa questão de trânsito a gente vê tanta história aí, não é pedra, mas você vai lá, puxa uma arma, atira, não sei quantas vezes, você joga o carro contra a pessoa e atropela. São as nossas pedras de hoje. Às vezes você difama uma pessoa, às vezes você faz questão de comentar o lado negro dessa pessoa com tantas outras, e são pedras. Só que as nossas pedras de hoje são diferentes das pedras daquela época, mas tudo são pedras, porque são ofensas. E quando a gente faz, é sempre porque o nosso ego nos leva à ilusão de que nós somos superiores àquele ou àquele outro. Se nós não cometemos mais esses erros, ótimo para nós, mas nós cometemos outros. E quando nós cometemos os outros, a gente quer ser compreendido, a gente quer que a pessoa não fique magoada. Imagina, fulano, nós temos uma amizade de tantos anos e só por conta daquela questão você já está sem conversar comigo, não fala mais. A gente ficou tantos anos, uma família lutando até para progredir emocionalmente, até materialmente. Aí de repente, por uma questão política, por pessoas que não sabem nem da nossa existência e nem querem saber, nós vamos brigar e ficar sem falar com os nossos afetos. Vamos refletir mais sobre isso, porque às vezes nós estamos acumulando, jogando pedras nas nossas próprias cabeças. Então a posição dos amigos espirituais é assim: por que nós vamos olhar tanto cisco
no olho do nosso irmão, companheiro de jornada, quando nós temos traves nos nossos? Quem pode nos julgar? Se alguns de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras. Então, se todos nós estamos no planeta de expiação e prova, não vamos nos iludir. Em caminhos diferentes há algo que nos iguala, há algo que nos torna fraternos, irmãos. É o fato de que nós vibramos na mesma vibração. Se nós estivéssemos vibrando em vibrações mais elevadas, estaria em outros planetas e não mais neste planeta. Então, atenção para as pedras de hoje, para os insultos, para os preconceitos, para as mentiras, para as acusações, qualquer fala ou ação que objetive deteriorar alguém ou a imagem dessa pessoa. Mas a pergunta que talvez esteja aí na cabeça de vocês é assim: o que é e o que não é perdão? É muito bom que a gente entenda que perdoar não significa que eu vou compactuar com o erro ou com o equívoco. A pessoa errou mesmo com você. Errou não foi só uma vez, não, errou várias vezes. Mas alguém precisa parar com isso. E essa é uma frase de um orientador encarnado, né, naquela conversa fraterna que tem nas casas espíritas, e que uma determinada pessoa chegou com uma dor física que ela não conseguia resolver, e ela já tinha ido a vários médicos, já tinha feito vários exames, não tinha uma causa concreta, material, uma doença que forjasse isso. E na hora que ela estava lá, o mentor espiritual dela se pronuncia e a pessoa recebe a mensagem e diz: minha filha, perdoe sua mãe. Ela não errou com você só nessa vida, ela errou com você em várias vidas, mas alguém precisa parar com isso. Aí ela diz: mas por que eu? Aí, orientado, claro, ele disse: mas não é você que leu o Evangelho? Não é você que diz que é cristão? Não é você que diz que é seguidor de Jesus? Então, agora eu faço como uma amiga minha: Eugênia, mãe também dá muito trabalho. Eu falo, sempre me queixo que os filhos dão muito trabalho, porque a gente se queixa. Aí ela disse: Eugênia, mãe também dá muito trabalho. Então é isso, nós temos que aprender a perdoar nossos pais, nossas mães, nosso pai, às vezes o pai ausente, porque ele fez o que ele deu conta de fazer. O que nós temos que fazer é nos liberar dessas amarras que nos são colocadas por essas dependências eternas. Vamos para frente. E a gente só anda para frente com leveza, arrastando essas correntes dos nossos passados, mesmo que seja o passado desta vida. Nós não vamos caminhar para lugar nenhum, porque vamos estar sempre com aquele ranço em nossas almas. Nós vamos estar sempre esperando que o nosso companheiro, que a nossa companheira nos abandone, porque a mãe abandonou, porque o pai abandonou, porque não sei quem abandonou. E as pessoas que nos amaram, e as pessoas que nos sustentaram até que a gente chegasse aqui. Foi feito o que deu conta de fazer. E nós temos que ter essa liberdade para poder caminharmos para frente. Então, meus irmãos, perdoar não significa compactuar com o erro ou com o equívoco. Nem é deixar de se indignar com o que ocorreu. Não tem problema, porque a gente se indigna. Como é que ele foi capaz de fazer isso? Né? Às vezes a gente escuta essas histórias que aparecem aí no noticiário e diz: meu Deus, como é que um pai fez isso? Como é que uma mãe fez isso? Mas nas palavras de Paulo é assim, Paulo aos Efésios, que valida muito essa ideia que nós estamos conversando. Irai-vos, ou seja, você vai ficar indignado, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Na hora você ficou impactado. Vamos pegar um problema simples, no trânsito. A pessoa cortou, igual me aconteceu esses dias. Eu vinha, só o anjo da guarda para tirar, eu vinha na preferencial
ia entrar para a direita, já tinha ligado a sinaleira e a moça que vinha para o outro lado cortou a minha frente, entrou e ainda passou me xingando. Eu fiquei, e aí joguei para o lado, consegui defender. Por isso que eu falo que é coisa de anjo da guarda, porque o moço que vinha atrás teve a mesma reação que eu. Ele parou, acho que ele estava tremendo também, eu só olhei pelo retrovisor, porque deu tempo de frear, ele frear, e eu falei assim, não tinha sido um engavetamento, um atrás do outro, porque ninguém poderia pensar que uma pessoa que dava uma mão totalmente contrária passaria para frente para entrar uma coisa que não era possível. A gente fica impactado? Fica, mas qual é o nosso segundo momento depois que fica impactado para a gente não se irar sobre isso? A gente vai, ora por aquela pessoa e só vamos contar essa história quando puder ser útil, igual na nossa conversa de hoje. Senão a gente vai ficar levando esse ranço, chega no trabalho e vai contar a história. Aí a amiga chegou, daqui a pouco chegou alguém atrasado. Aí você, fulana, vem cá, deixa eu te contar o que. E aí você fica vibrando nessa mesma, de repente você está desequilibrado e não sabe por quê, né? Então esses nossos ranços espirituais precisam ser resolvidos. A gente veio prometendo a espiritualidade que íamos resolver. Se a gente não conseguir resolver com o coração, nessas dores maiores de abandono e etc., vamos tentar resolver intelectualmente, né? Vamos começar a trabalhar sobre isso, vamos começar a falar sobre isso no aconselhamento das casas espíritas, nos nossos terapeutas, né? Às vezes um amigo que nos escuta, uma amiga que nos escuta bem. Isso significa não permitir que o rancor adormeça em nós. Que esse lixo da agressão inicial, que inicialmente só estava em nós, seja colocado e trazido para dentro de nós, a hora que a gente fica repassando essa questão. Não é concordar com o erro, mas é sair da mira do ofensor. Certa feita, um amigo me falou uma coisa que foi muito útil para mim. Eu falei assim, não, mas isso aí eu já compreendi do ponto de vista do perdão. Ele falou, pois é, mas ainda está no alcance da mão, porque a pessoa ainda podia me ofender. Então toda vida que alguém ainda está podendo nos ofender, significa que nós estamos envolvidos nesse processo. O que nós temos que fazer no sinal dele? Dar um passo para trás. E dar um passo para trás significa abrir mão desse ranço. Vou para trás e agora a mão, por mais que queira me bater, não me alcança. Ela me alcançará sempre em que eu estiver algemado a ela, através do rancor, da dificuldade de perdão que eu possa ter. Então nós vamos pensar o perdão raciocinado. Lembra aquela história da fé raciocinada? Vamos trabalhar também o nosso perdão raciocinado. É quando nós adotamos o perdão em nosso coração, nos desvinculando dessa faixa vibratória, dessa energia baixa, e passamos para uma energia superior. Todas as vezes que nós julgamos, nos dizem esses espíritos amigos, por trás da ideia do julgamento sempre há uma questão de superioridade. Como se existisse no planeta Terra alguém que fosse capaz de ser perfeito, né? O único que passou por aqui foi Jesus e não fez. E auto-perdão? O que é o auto-perdão? Porque quando a gente pergunta qual é a dificuldade que nós temos de perdoar, por trás dessa dificuldade tem sempre a questão de que eu não perdoo nem a mim mesma. Por que eu tenho dificuldade para perdoar? Porque eu não perdoo a mim mesma. Então o auto-perdão tem a ver com não tem a ver com condescendência. Ai, não foi nada a ofensa que eu fiz para ele. Foi grave. Mas eu sou capaz de reconhecer. Então eu também sou capaz de reconhecer em mim. Não é me levar para o estado de vítima. Ai, coitadinho de mim, eu não podia fazer diferente. Não foi culpa minha, foi culpa dele, ele que me provocou. Não é assim. O auto-perdão é assumir você como você é. Eu sou assim, eu tenho dificuldade de perdoar. E por isso mesmo é que eu vou trabalhar, primeiro de uma forma intelectual, para depois trazer isso para o meu coração. O poeta Caetano fala assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é.
Eu não posso carregar o seu problema e você também não pode carregar o meu. Mas nós podemos sim nos apoiar, nos ajudar para que consigamos, enfim, colocar em nossas vidas uma questão importante, que é o de vivermos plenamente. Quando nós começamos a entrar conversar sobre o perdão, uma energia de luz já se faz entre nós. Eu perguntei a uma pessoa que coordena grupos de desobsessão e falei para ele: eu vou falar sobre o perdão. O que você acha que eu tenho que dizer? Ele disse: avise que o obsessor não tem saciedade. Então, todas as vezes que a gente tiver num processo de não saciedade, não, mas está sofrendo, mas é pouco, ele tem que sofrer mais, olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez com a minha família. Então, o obsessor tem esse grave problema, que é de não ser, o vício do obsessor é não ter saciedade. E eu encerro com um poema do Braulio Bessa que diz assim: a vingança só dura um instante, mas o perdão dura toda uma eternidade. Há quem diga que perdoar também cansa, pois pergunte isso a Deus por caridade. Já pensou se Deus se cansasse de perdoar a gente? Já pensou se Deus se tornasse vingativo e intolerante? A vingança só dura um instante, mas o perdão dura toda uma eternidade. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda como esquecimento. Siga em frente. Um sopro de amor já quebra as grades de uma grande prisão. Toda raiva disparada volta feito um bumerangue. Por isso, perdoe antes que seu coração se zangue. O perdão, quem limpa a dor com a vingança, lava uma ferida com sangue. E o ódio vai lhe assaltando a liberdade, lhe tornando cego, amargo e ignorante. A vingança só dura um instante, já o perdão dura toda uma eternidade. Muito obrigado pela atenção de vocês, um ótimo final de semana e que Jesus nos auxilie a todos para que possamos, enfim, fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que é o amor e trazer o amor para todas as relações das nossas vidas. A vingança só dura um instante. Obrigada. A vingança só dura um instante, mas o perdão dura toda uma eternidade. Obrigada, gente.